Meus amados, você que trouxe sua Bíblia, abra lá em Filipenses, capítulo 4. Nós vamos continuar a exposição bíblica que temos visto aos domingos. Em Filipenses, uma carta preciosa, escrita por um servo do Senhor que estava na prisão e que sabia o que é padecer, e sabia das suas dificuldades, das suas dores, e que mesmo assim tinha em seu coração a consciência que Deus estava no controle de todas as coisas e que o Senhor mesmo iria consolar sua vida. Ele traz preciosas instruções à igreja através desta carta. E como temos sido edificados aos domingos, meditando sobre ela. Filipenses, capítulo 4. A partir do versículo de número 2. Filipenses 4, a partir do versículo 2, está projetado também. Mas você pode acompanhar na sua Bíblia para que você também possa, em outras ocasiões, quando ler esse texto na sua Bíblia, você possa lembrar também daquilo que nós veremos esta noite. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Leamos o versículo 7 juntos. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Oremos ao Senhor. Deus bendito, mais uma vez nós oramos a Ti e pedimos que o Senhor nos abençoe através da Tua palavra que agora será proclamada. Que o Teu Divino Espírito esteja abrindo o entendimento do nosso coração para compreendermos aquilo que ela tem para nos dizer e que ela nos edifique a vida, traga cura e cumpra o propósito para o qual ela foi destinada, Pai. Nós pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Amém. Paulo já está agora terminando a carta aos Filipenses e ele passa agora a se voltar a algumas questões pastorais, algumas dificuldades que estão sendo encontradas na igreja, e a sua preocupação vai além disto. Ele quer que a igreja esteja com seu corpo e a sua mente sã. Não apenas a igreja como coletividade, mas cada um individualmente como participante desse corpo também possa estar assim. E ele começa tratando de uma questão de conflito na vida da igreja, nesse texto que nós acabamos de ler. Ele diz, rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. O primeiro aspecto que nós podemos olhar nessa observação, e que Paulo coloca de maneira explícita para nós, é que há possibilidade de conflito na igreja, sim.
Paulo não mascara absolutamente nada. Aliás, a Bíblia, ela não mascara nada, nem no que diz respeito aos pontos positivos dos seus servos, mas também quanto aos pontos negativos ou os pontos falhos, as dificuldades, exatamente para que nós não tenhamos ou não tivéssemos aquela imagem do super-herói, da pessoa acima de qualquer problema, da pessoa que jamais pudesse trazer algum tipo de decepção a alguém. Eram simplesmente homens que estavam cumprindo a vontade de Deus. E a igreja do Senhor, ela é composta de pecadores, remidos pela graça de Deus, salvos pelo Senhor, mas que estão ali trabalhando dia a dia pela causa do Senhor e sendo trabalhados pelo Espírito Santo de Deus para ministrarem na sua presença. Então são pessoas comuns. E aqui ele fala de um episódio envolvendo essas duas irmãs em Cristo, chamadas Evódia e Síntique. Essas amadas, a Bíblia não fala sobre detalhes da vida delas, mas fala o essencial, aquilo que precisamos conhecer. Eram ativas, cooperadoras na obra do Senhor, é o que diz o versículo de número 3. Elas estiveram batalhando firme ao lado do apóstolo Paulo, e Paulo recorda isto com muito carinho, com certeza, e ele também traz o testemunho de Clemente, este outro servo do Senhor, que talvez fosse da liderança da igreja, e cuja aquelas irmãs estavam ao lado, ou estiveram ao lado deles, cooperando também para o avanço do evangelho, para a edificação da vida da igreja, juntamente com outros cooperadores. E elas estavam na linha de frente. Elas faziam parte daquela liderança que está muito próxima ou apoiando a liderança maior da vida da igreja. Não eram irmãs neófitas, ou não eram pessoas fracas na fé, não eram pessoas novas convertidas, mas eram pessoas amadurecidas pelo Senhor, mas que em algum momento da vida delas, elas tiveram uma desavença e um desacordo de opinião, e nós não sabemos ao certo que tipo de conflito elas tiveram, mas o certo é que o apóstolo Paulo expõe com isto algo na vida da igreja, que quanto mais próximo e quanto mais íntimo, mas as pessoas podem desenvolver conflitos interpessoais, e isto nós não podemos, lógico, dizer que deve ser assim, mas que pode ser assim na vida da igreja. Então, com isto, já deve cair por terra aquela ideia, às vezes, romantizada, que as pessoas têm de que a igreja, ela não tem problemas. Que a igreja, ter conflito na igreja, isso é algo inadmissível. É lógico que nós não estamos dizendo que deve, como eu falei, ou devam existir conflitos, mas que podem existir conflitos. E como Paulo trata o problema? Porque esta é a questão. Não é a possibilidade do conflito, mas a maneira de se resolver os conflitos. E ele então fala agora, em primeiro lugar, ele trata trazendo ou chamando aquelas irmãs à razão. E ele diz então no versículo de número 2, rogo a Evódia e rogo a Síntique, pensem concordemente no Senhor. Paulo não está dizendo aqui que o caminho é fácil. Ele não diz que elas devem deixar para lá aquele motivo de discórdia, ou ele não diz que elas devem sentir o desejo no coração para se acertarem, ou ele não diz simplesmente que com o tempo as coisas iriam se resolver, ou que elas iriam esperar o momento certo de resolver. Ele simplesmente diz para ela, irmãs, se há um conflito entre vocês, se há alguma dificuldade entre vocês, eu rogo, eu exorto, eu peço a vocês, pela causa de Cristo, unam-se novamente, pensem concordemente no Senhor. E este espírito, Paulo já havia demonstrado no capítulo 2, versículos de 1 a 11. Nós vamos recordar aqui agora. Esse pensar concordemente no Senhor. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor,
misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, o que mais? O que mais? Tendo nada façais por partidarismo, ou vanglória, ou orgulho, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha em vista, cada um em vista o que é propriamente seu, também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O versículo de número 1, então, do capítulo 2, ele fala que ele reconhecia que existia naquela comunidade consolações de amor, existia naquela comunidade comunhão do Espírito, que existia naquela igreja entranhados afetos e que existia naquela igreja misericórdia. Tudo isso são fatores reconhecidos pelo apóstolo Paulo, presentes naquela comunidade. E que aqueles irmãos deveriam prosseguir em algo muito mais profundo. Pensar da mesma maneira não significa ter a mesma opinião, mas ter a mesma causa por que lutar. Pensar a mesma coisa, ter o mesmo amor, unido de alma, tendo o mesmo sentimento, que é o avanço do Evangelho de Cristo. Ter uma única causa. Nós podemos ter divergências de opiniões, nós podemos até mesmo numa discussão acalorada, defendermos pontos de vista, mas reconhecermos sempre que nós temos o mesmo objetivo, que é de promover o Evangelho de Cristo. E é por isto que Paulo evoca o sentimento que houve em Cristo Jesus no versículo de número 5. Porque ele, subsistindo em forma de Deus, ele não usou como usurpação ser igual a Deus para cumprir a missão que o Pai lhe havia designado. Ele se esvaziou, ele se humilhou e ele se propôs a trilhar um caminho de obediência que não o levou imediatamente à exaltação, que não o levou imediatamente a um pódio de campeão aos olhos humanos, mas o levou pelo contrário à cruz. Como nos diz Isaías no capítulo 53, que as pessoas, olhando para ele na cruz, o reputavam como ferido de Deus, como aflito, como oprimido, como alguém que as pessoas viravam o rosto e que não faziam caso dele. E Jesus foi até a cruz, porque ele tinha a causa maior de obedecer o Pai e cumprir a sua missão de resgate daqueles que o Pai havia escolhido antes da fundação do mundo. E é esse mesmo espírito que então Paulo traz, ou este mesmo sentimento que Paulo traz à memória de Evódia e Síntique. Vocês devem pensar concordemente no Senhor, e eu rogo isto em o nome do Senhor. A concordância de vocês não está propriamente em vocês simplesmente abrirem mão das suas opiniões pessoais, mas entenderem que a causa maior pela qual vocês vivem e que vocês estão unidos é a promoção do reino de Deus em todo o tempo. Por isso que ele diz, pensem concordemente, não de acordo com as opiniões de vocês, e com aquilo que vocês acham que é o melhor, mas com aquilo que o Senhor crê que é o melhor para vocês. De acordo com ele. Então não se trata de... o problema da igreja, às vezes, não são os conflitos, mas a maneira como nós administramos, como nós tratamos os conflitos e que devem ser resolvidos sempre. Evódia, Síntique, pensem concordemente no Senhor.
Segundo lugar, Paulo trata convocando um irmão para ajudá-las naquela situação. O nome dele não aparece na nossa tradução, mas o versículo de número 3, do capítulo 4 de Filipenses, diz assim: a ti, fiel companheiro de jugo, um estudioso bíblico chamado Hendrickson crê que este companheiro de jugo, que foi traduzido aqui por companheiro de jugo, na realidade é o nome de uma pessoa. E era muito comum os nomes, naqueles dias, trazerem algum significado para a vida da igreja, e que Paulo tenha utilizado o nome desse irmão, para que o nome dele é Cícego. E essa palavra Cícego, ela traz essa expressão de companheiro, de equipe, de companheiro de jugo, de estar junto em todo momento e em toda situação. Então os nomes daquela época normalmente significavam algo, traziam a memória, e é comum que os escritores bíblicos se valham desses nomes também para designar uma missão para eles. De maneira que nós podemos ver esse homem aqui presente da seguinte forma, no versículo 3, a ti, Cícego, peço que os auxilies. Esse irmão foi convocado por Paulo, provavelmente por ser alguém de um escalão maior, vamos dizer assim, da liderança da igreja. Alguém tarimbado, talvez um senhor, alguém já talhado para o serviço de resolver conflitos. Alguém talvez com quem Paulo já tivesse trabalhado inúmeras vezes em reuniões conciliares, em reuniões administrativas, e que no momento em que o fogo começava a subir ali do calor das discussões, esse homem tinha a palavra de apaziguamento, a palavra de tratamento da vida de cada um. Era alguém tarimbado para lidar com os conflitos. E Paulo então o chama para ajudar aquelas irmãs. E eu creio que há momentos assim também na vida da igreja. Paulo não só fala que a responsabilidade é daquelas irmãs de resolver o conflito, mas ele também coloca outro irmão para estar ao lado delas, para resolver ou para ajudá-las. Porque há situações em que os pontos de vista se tornam tão conflitantes, em que é quase que impossível uma pessoa sentar com outra para resolver. Mas Paulo não está, eu volto a dizer, ele não está propriamente condenando a existência do conflito, mas ele está propondo ou ordenando soluções para aquelas situações, para aquela situação. E uma delas é a ajuda de um irmão. Em terceiro lugar, Paulo trata reconhecendo também o valor da vida daquelas irmãs. A carta aos Filipenses, aliás, todas as cartas escritas no Novo Testamento, eram também para ser lidas publicamente. Não eram cartas apenas destinadas para a liderança da igreja, mas elas eram lidas de maneira pública para que as pessoas que as ouvissem também fossem confortadas, pastoreadas pelo apóstolo Paulo. E Paulo então sabia que aquelas irmãs iriam ouvir essa exortação, e sabia também que aquelas irmãs teriam alguém, o Cícego, para estar ao lado delas, para ajudá-las a solucionar aquela matéria. Mas ele trata reconhecendo também o valor que elas têm no reino de Deus. Ele diz, no versículo de número 3, peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Em outras palavras, Paulo está dizendo, elas eram esforçadas. Eu as vi tantas vezes ao meu lado,
colaborando comigo, orando por mim, em meio às lutas, em meio às dificuldades. Eu vejo o quanto elas amam a causa de Cristo, o quanto elas são apaixonadas pelo avanço do Evangelho, o quanto elas são dedicadas na obra do Senhor. E ver que este é um comportamento que não foi apenas revelado a mim, mas eu posso dar o testemunho de que Clemente também, o outro cooperador meu, também falou que essas amadas irmãs eram dedicadas à obra do Senhor e trabalhavam com afinco pela obra do Senhor. E não apenas Clemente, mas outros cooperadores também deram o mesmo testemunho. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está falando que aquelas vidas são preciosas. Paulo está interessado em salvaguardar o ministério delas. Paulo sabia que aquele conflito existia na vida da igreja, e ele não estava mascarando, nem maquiando, nem trazendo alguma forma de ignorar aquilo ali, mas ele está, pelo contrário, tentando resgatar a vida daquelas irmãs, tentando trazê-las de volta ao ministério precioso que elas têm. Ele afirma que elas são preciosas demais para serem deixadas no conflito. Eu creio que é um pecado grave quando a igreja do Senhor, ao ver irmãos em conflitos, ela de alguma forma possa ignorar essas pessoas e dizer que elas têm que simplesmente ser deixadas de lado e vamos prosseguir adiante com outros que estão bem. Paulo nos dá o exemplo aqui de que essas pessoas deveriam ser cuidadas, tratadas, porque ele não queria perdê-las, não só pelo valor delas em si, mas pela liderança e pela preciosa colaboração que elas tinham e que elas desenvolviam no ministério daquela igreja. Segundo lugar, então, primeiro Paulo trata dessas questões de conflito, a possibilidade de conflitos e do tratamento de pessoas que estão em conflitos na vida da igreja, exatamente porque isso traz um adoecimento à vida da igreja e um adoecimento também pessoal. Aquelas irmãs, se não tivessem, ou se não se submeterem ou pessoas que estão em conflitos, se não se submeterem à orientação e ao cuidado pastoral, podem desenvolver a amargura no coração e tantas situações que podem trazer a ruína espiritual e física das pessoas. E Paulo, então, se volta a um tema do tratamento da mente e do coração daqueles amados. Porque quando ele começou a tratar de Evode e Sintique, ele já tem esse sentimento no coração de tratar a vida daquelas irmãs, e ele se volta um pouco mais agora para a igreja de maneira geral. No versículo 4, ele diz, o que, amados? No versículo 4 de Filipenses 4. Então ele fala desse projeto de cuidar do coração e da mente. Eu gostaria que vocês lessem, ou que vocês tivessem a ideia dos versículos 4 ao versículo 6, e dos versículos 8 até o versículo 9, como se fossem dois lados de um sanduíche, ou dois pães, duas fatias de pães. E que no meio existe um recheio que se encontra no versículo de número 7. A paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Paulo está falando sobre sanidade de vida, sobre santidade também, mas sobre vida sã e paz que é encontrada em Deus. Ele então começa falando, alegrem-se sempre no Senhor. Paulo então fala do regozijo, da alegria que deve estar presente na vida dos crentes. E que às vezes os conflitos e outras dificuldades tentam roubar esta alegria. E quando ele falou então, no versículo 4, ele já havia tratado dessa matéria no capítulo 3, versículo 1. Quando ele fala, quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outras que eu escreva as mesmas coisas.
Paulo não tem problema em repetir sempre isto, de que a alegria do Senhor deveria estar no coração daqueles irmãos. E Paulo está passando por dificuldades. Paulo está escrevendo de uma prisão. Paulo olha para a sua situação e se encontra acorrentado fisicamente. Mas ele reconhece que o Evangelho está livre. Está transformando vidas. Pessoas estão olhando para as suas cadeias e se sentindo estimuladas a pregar o Evangelho do Senhor. Há lutas, há dificuldades. Na carta aos Filipenses, Paulo também desmascara alguns falsos obreiros. Há discórdias também na vida da igreja às vezes. Há desafios, há prisões. Mas Paulo diz, não olhe para essas circunstâncias. Se vocês querem manter a mente de vocês sã, guardem o coração de vocês dentro dessa alegria verdadeira que só o Senhor pode dar. Versículo 28 de Romanos 8, ele diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem. Não são apenas algumas coisas que nós consideramos como bênçãos que cooperam para o nosso bem. Mas mesmo as situações difíceis que nós consideramos como ruins, elas cooperam para o nosso bem. Para o bem daqueles que amam a Deus, porque nós cremos que o Senhor é soberano e governa a história das nossas vidas. E que mesmo as situações adversas pela qual passamos, elas têm o controle e elas vêm das mãos do Senhor. Todas as coisas, e se não crermos dessa forma, o nosso coração então começa a ser tomado de ansiedades, de desesperos, de um fogo interior que queima a nossa esperança. Por isso Paulo diz, amados, eu rogo a vocês também, que vocês tenham alegria no Senhor, não nas circunstâncias da vida, não nas dificuldades que vocês veem. O nosso gozo não está baseado nas circunstâncias imediatas. Lá em Filipenses 3, 20 a 21, ele já havia tratado disto também, quando ele fala que a nossa pátria, o nosso lugar supremo, aquilo que nós devemos ansiar, está nos céus. Por isso nós devemos aguardar o Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, de até subordinar a si todas as coisas. E a nossa alegria, então, está nisto, de aguardar o Senhor sempre. Por isso que nós devemos ter motivo de alegrar-se no coração. Não é ignorar as circunstâncias. E nós vamos falar daqui a pouquinho um pouco mais sobre isto. Segundo, ele fala de que nós não devemos ter um coração amargurado. Versículo de número 5. O que diz aí? Conhecida, perto está o Senhor. Ele fala então que nós não devemos carregar conosco um coração amargurado, ou um coração ressentido, ou um coração ranzinza, porque este é o significado de moderação. Moderação é generosidade, mansidão, e é isso que nós devemos cultivar todos os dias, a maneira cortês com que nos relacionamos com todos os homens. Agora é lógico que há momentos que nós devemos até mesmo estarmos dispostos a sofrer o dano, como ele nos instruiu, lá em 1 Coríntios também, no capítulo 6, versículos 6 a 8. Quando Paulo fala de irmãos que estavam levando outros a tribunais, outros irmãos, ele diz, mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos? O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós. Por que não sofreis antes a injustiça? Isso parece que é contra tudo aquilo que cremos e contra tudo aquilo que a sociedade nos diz que é o que devemos fazer. Não é verdade? Por que não sofreis antes o dano? Eu abrir mão das minhas opiniões
Sofrer o dano? Não. Mas Paulo diz isto aqui: sofra o dano. Mas a vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano. Isto aos próprios irmãos, porque Paulo está dizendo aqui, quando você então fere o seu irmão, e você não é generoso para com seu irmão, e você não é moderado nas palavras com seu irmão, você está ferindo a si mesmo. De forma semelhante, quando alguém critica a igreja do Senhor, quando alguém fala mal de algo na vida da igreja, se colocando na posição de que eu sou juiz e estou simplesmente condenando, julgando e condenando situações que eu não concordo na vida da igreja, ele está se colocando à parte. Agora, se ele está dentro da igreja, ele está trazendo tudo isto para si e sobre si. E quantos corações são amargurados exatamente porque não sabem ou não aprendem a sofrer o dano. E essa moderação, essa generosidade, essa mansidão, ela deve ser conhecida de todos os homens. E Paulo evoca aqui agora a vinda do Senhor Jesus para trazer à memória daqueles irmãos que a base sobre a qual eles têm que construir os relacionamentos e pensar antes de falar, não é nesse plano terreno. Se nós brigarmos tanto aqui, nós perdemos a esperança do porvir. Em outras palavras, ele está dizendo, cuidado com tanta briga que você está passando aqui, que vai ser tudo passageiro. Olhe, o Senhor está por vir. E lá nós não teremos discórdia e vamos usufruir por toda a eternidade disto. E o que é toda a eternidade perto desse momento tão pequeno que você está deixando seu coração amargurado, ressentido, e está trazendo, carregando consigo tantos males que têm adoecido a sua alma? Quando ele está tratando então do coração e da mente sã, ele fala então para aqueles irmãos, alegrem-se, não nas circunstâncias, mas no Senhor. Segundo, não cultive um coração amargurado, tenha um coração generoso, manso, diante do Senhor. Essa vida é passageira, é a próxima vida que nós temos que ansiar. E em terceiro lugar, nesse tratamento dessa mente sã, desse corpo são, ele fala, então, lance diante de si, diante de Deus, as dificuldades em oração. Versículo 6 do capítulo 4 diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e com ações de graça. E eu gostaria que lêssemos também 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. O que tem aí, amados? Humilhai-vos. Paulo não está falando para aquelas pessoas simplesmente ignorarem as circunstâncias. Quando eu falo de alegrar-se no Senhor, é que o nosso motivo de alegria está em saber que o nosso Deus governa a história. Quando Paulo fala que a vossa moderação seja conhecida diante dos homens, a generosidade e a mansidão não vêm porque simplesmente não existam problemas ou às vezes até conflitos interpessoais. Ele não está dizendo para ignorar esses conflitos ou as dificuldades ou as circunstâncias. Ele está falando para termos essas bases e lançarmos todas as nossas dificuldades, tudo aquilo que nos traz ira ao coração, ou alguma raiz de amargura, lançar diante do Senhor. Por isso que ele diz, então, no versículo 6, não andeis ansiosos por coisa alguma. Há pessoas que andam ansiosas, não propriamente com o que vestir ou o que comer, mas andam ansiosas porque não resolvem questões de conflito, andam ansiosas porque estão preocupados com problemas que podem vir a acontecer consigo. E são questões que adoecem o coração e que adoecem a alma. E Paulo então diz, irmãos, lancem isso diante do Senhor em oração, não ignorem isto. Coloquem sobre a vida ou sobre a ação
daquele que pode resolver todas as coisas e que pode encher o coração de vocês de uma paz indizível, como nós veremos daqui a pouquinho. As vossas petições, as vossas orações, as vossas súplicas e até mesmo as suas ações de graça devem ser lançadas ou conhecidas diante de Deus, e assim Ele livrará e tratará a nossa vida e tratará o nosso coração quanto às questões das ansiedades. E ele diz então no versículo de número 6 e 7, que é preciso humilhar-se diante do Senhor. Às vezes nós achamos que conseguimos resolver as nossas questões. Às vezes nós achamos que temos tudo sob controle em nossa vida. Aí Deus nos manda uma enfermidade de leve para bagunçar tudo e percebermos que nós não temos controle sobre absolutamente nada. E nós achamos que nós podemos guardar, às vezes, questões não resolvidas por anos. E o Senhor então coloca umas questões pequenas na nossa vida para dizer: você precisa lançar sobre mim essas questões e colocar diante de mim. Lançar sobre mim. Porque quando guardamos algo do Senhor, nós estamos, de certa forma, revelando um coração orgulhoso diante de Deus. Um coração soberbo diante do Senhor. Um coração exaltado diante do Senhor. E ele então diz, através de Pedro: humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus. Humilhem-se. Lancem sobre ele a vossa ansiedade. Lancem sobre ele através das petições, através das orações, através de súplicas. E isto dando graças ao Senhor. Não é que o Senhor quer conhecer o que está no meu coração, Ele já sabe. Ele quer que eu fale, porque no momento em que eu falo, eu sou tratado pelo Senhor. No momento em que eu digo para Ele, então o Senhor vai ainda revelando outros mistérios ocultos no meu coração e trazendo situações que eu nem sei mais que existiam, mas que estavam presentes. Por isto que ser moderado, por isso que ser alegre, não é ignorar as circunstâncias, mas é colocá-las todas diante do Senhor. Por isso que Paulo era muito bem resolvido em dizer: eu estou na prisão. E eu sei que tem pessoas que talvez até rechacem isto, sintam vergonha disto. Mas eu estou muito bem resolvido, porque eu sei que estou na prisão pelo Senhor. E você acha que Paulo não tinha momento de desespero na prisão? Você acha que as ratazanas que iam comer aquela pele grossa que fica embaixo dos pés, no momento em que os presos estavam ali colocados na parede, que não podiam se mover, aquelas ratazanas comendo aquele cascão duro daqueles pés que andavam pelas regiões ali áridas. Você acha que não incomodava? Você acha que não vinha desespero? Você acha que algumas vezes o coração daqueles irmãos que estavam ali presos por causa do Evangelho não era tomado por situações até mesmo de medo da morte ou de como seria a sua morte? Eles eram gente como a gente, como nós, e sofriam tudo isto. Mas Paulo conseguia manter a sua mente sã, exatamente trazendo esse exercício de lançar sobre o Senhor os seus medos, os seus temores, as suas ansiedades, e aí encher o seu coração dessa alegria indizível, encher o seu coração de generosidade e mansidão, constantemente num exercício que não é algo automático, mas é algo que nós devemos fazer dia a dia para o nosso coração e para a nossa vida, dizer à nossa alma. E qual é o resultado disto? Versículo de número 7, que é o recheio do sanduíche. A paz de Deus que excede todo entendimento. Porque alguém poderia olhar para Paulo e dizer: como é que você tem paz em Deus? Se eu com metade dos teus problemas não tenho paz. Se eu que não tenho nem um terço desses problemas, eu não tenho paz. Eu me encontro aflito. Paulo diz: essa paz que eu encontro em Deus, ele não é encontrado no entendimento humano. Ele excede
está além, excede a todo o entendimento. Essa paz que o mundo desconhece, que o mundo não entende, é que guarda o... O que diz o versículo 7 do capítulo 4 de Filipenses? Guarda o vosso... E o que mais? Vossa mente. Não apenas o coração ou os sentimentos, mas a maneira também como ele vivia, que não era um ignorar. Era uma reformulação da maneira como ele pensava a vida. Mas se há um esvaziar-se da ansiedade, Paulo também exorta que nós devemos nos encher. Através da ansiedade, nós esvaziamos diante do Senhor os nossos temores, nós lançamos sobre Ele aquilo que nos causa medo, nós lançamos sobre Ele aquilo que nos causa temor. Então há um esvaziamento. Mas Paulo também fala agora de um enchimento. A mente também não pode estar vazia. Ela não pode estar desocupada. Versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, o que diz aí? O pensamento de vocês deve estar esvaziado das questões que lhe causam ansiedade, mas também deve estar cheio, ocupado por questões que envolvam, por questões verdadeiras, por livros respeitáveis, por programas de TV que sejam justos, por músicas que sejam puras, que sejam amáveis, com conversas com amigos que sejam bem afamadas. Há muita coisa boa neste mundo também. E tudo isso como dádiva do Senhor. Paulo está reconhecendo que é uma graça comum, que está presente por todos os lados. E infelizmente, nós vivemos dias da cultura do lixo, em que pessoas preferem ou assistir um BBB a ler um bom livro. Preferem ouvir a Michel Teló e outros lixos por aí, a ouvir uma boa música. Que possam encher o seu coração e a sua mente de coisas boas. Não é à toa que há tantos que adoecem exatamente porque estão consumindo lixo. Não só porque não se esvaziam das suas ansiedades, mas porque enche o seu coração de tudo que não presta na TV, e que tem conversas imundas, e que assistem tantas coisas horríveis por aí. Paulo diz exatamente o contrário, o que deve ocupar o pensamento de vocês. E Paulo não diz aqui simplesmente, amados, leiam a Bíblia todos os dias, constantemente, vários capítulos, e encham a vida de vocês de cânticos espirituais. Paulo não está falando isto aqui. Lógico que ele não está dizendo que nós não devamos fazer isto. Mas ele está falando que é tudo que é verdadeiro. Tudo que a Bíblia não condena. Tudo que a Bíblia julga como justo, como verdadeiro. Você deve ocupar o seu pensamento com estas coisas. Porque isto é graça comum de Deus para você. E ele conclui então dizendo no versículo de número 9, o que aprendeste e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. É dizer, ele diz em outras palavras, o que vocês olham da maneira como eu prego e vivo aquilo que prego. Vocês devem entender que o que vocês ouvem de mim e veem em mim, não é simplesmente para vocês me admirarem e dizerem, poxa, como o apóstolo Paulo é um homem santo. Como Paulo é um homem de Deus. Como Paulo suporta as aflições. Ah, que homem de Deus. Não, ele diz, amados, pratiquem isto.
pratiquem, vivam assim como eu vivo. E o que diz mais o finalzinho do versículo 9? E o Deus, a paz do Senhor, novamente, não é discurso. O Deus da paz caminhará ao lado daqueles que procuram resolver os conflitos interpessoais. O Deus da paz sempre caminhará ao lado daqueles que procuram se alegrar nele, que não cultivam corações amargurados. O Deus da paz sempre caminhará ao lado daqueles que oram e suplicam a ele, depositando sobre ele suas ansiedades. O Deus da paz sempre guardará o coração e a mente e caminhará ao lado daqueles que enchem o seu pensamento de tudo que há de bom neste mundo. Fechemos nossos olhos neste momento. Eu não sei se você já encontrou esse Deus da paz que enche o entendimento e o seu coração. Ou talvez você já tenha encontrado, mas hoje você esteja passando por alguma situação difícil na sua vida e que isso tem lhe roubado a paz. E que isto, de certa forma, tem lhe trazido algum tipo de prejuízo no que diz respeito à sua vida profissional, familiar, pessoal. O Deus da paz, que excede a todo entendimento, Ele está aqui nesta noite. Não sei se há conflitos interpessoais que você precisa resolver, um conflito que você precisa resolver com alguém e que você ainda não resolveu. Talvez até com sua própria esposa, ou com seu marido, ou com um amigo, ou com um companheiro de ministério. Mas o Deus da paz está aqui. Um conflito que você tem adquirido por anos e que tem lhe roubado tantas noites de pensamento. E enchido o seu coração de ansiedade, lhe tirando a paz. O Deus da paz está aqui. E que isto, de certa forma, tem trazido um adoecimento ao seu coração e à sua mente. O Deus da paz está aqui. Ore a Ele. Lance sobre Ele essas ansiedades e Ele cuidará de você. Vamos orar ao Senhor neste momento. Feche os seus olhos aí mesmo onde você está e oremos ao Senhor. Deus bendito, eu não conheço a realidade de muitos amados que estão aqui nesta noite. Mas a Tua palavra, ela é verdadeira e ela cumpre o propósito para o qual ela foi designada. E nós reconhecemos que a nossa visão é limitada sobre tantas coisas, mas o Senhor tem uma visão ampla, muito maior, sobre tudo que nos cerca. Que o Senhor continue a tratar da nossa vida, enchendo o nosso coração dessa paz. Não a paz que o mundo dá, não a paz que o mundo promete oferecer e que não tem para dar, porque ele não conhece o coração do homem como o Senhor conhece. Peço a Ti, Pai amado, esteja tratando, curando aqueles corações amargurados, entristecidos por algo que chegaram nesta noite aqui diante do Senhor e que ouviram a Tua voz e que foram tratados pelo Senhor. Que o Senhor lhes dê conforto, lhes dê alegria, lhes dê paz, mesmo que as circunstâncias não mudem, mas que eles possam experimentar essa paz indizível. Se há alguém que não consegue dormir direito há algum tempo, esta noite possa conseguir relaxar e dormir tranquilamente, Pai, pela Tua paz bendita que excede a todo entendimento. E que possam testemunhar de quanto o Senhor, do que o Senhor tem feito em suas vidas. Que relacionamentos possam ser restaurados, Pai, pela Tua graça bendita. Nós clamamos isto ao Senhor, em o nome do Senhor Jesus.
Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, sejam sobre nós, amados irmãos, querida igreja, e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e para todo sempre. Amém.